atualizando as informações do acidente que aconteceu ontem entre duas composições de VLTs na Ilha do Bispo, aqui em João Pessoa, ao vivo. O repórter João Tiago conta agora como estão as vítimas desse acidente. Boa noite, João Tiago. Muito boa tarde, boa noite, na verdade, Jomar, boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no Hospital de Emergência e Trauma. Foi para cá que todas as vítimas do acidente foram redirecionadas. Ao todo foram 36 vítimas. 32 dessas vítimas já foram liberadas e outras 4 seguem aqui no hospital internadas. 2 delas passaram por procedimentos cirúrgicos para resolver algum problema decorrente do acidente. E as outras 2 tiveram ferimentos um pouco mais graves, mas as 4 seguem em estado regular. Nós conversamos com o Dr. Laércio Bragante, o diretor aqui do hospital, que nos explicou um pouco de como está o estado de saúde dessas 4 vítimas. Vamos ver. 32 pacientes já foram liberados após passar por toda a avaliação e os 4 restantes, 2 foram submetidos à cirurgia, um deles à cirurgia abdominal e o outro a uma cirurgia urológica, mas todos os 4 estão numa condição clínica estável. Esses que foram operados passaram pelo período, pelo menos uma semana de pós-operatório, para poder ser liberados e serão sim, sem nenhuma sequela. Nós estivemos acompanhando ao longo de todo o dia, desde ontem, na verdade, todos os desdobramentos referentes a esse acidente, e surge sempre a pergunta do que aconteceu, como é que um acidente desse porte, dessa magnitude, acontece numa linha que com veículos que seriam, em teoria, bastante modernos, que deveriam ter sistemas de segurança e tudo mais. Nós conversamos com um especialista, Jarbas Moreira, especialista em transporte ferroviário, que nos explicou algumas alternativas, o que pode ter acontecido para que esse acidente ocorresse na tarde de ontem. Naquele ponto ali do Ilha do Bispo, acabou se encontrando as 2 locomotivas, né? Ela já é programada para um dos 2 veículos fazer uma parada enquanto o outro pudesse passar. Há um desvio ferroviário ali bem próximo. Tanto que esse desvio ferroviário, como outros da linha toda ferroviária, tinham sido entregues há pouco tempo, há 1 ano. Então, teoricamente, é algo recente em relação ao sistema como um todo. Por algum motivo humano ou alguma falha mecânica, uma das locomotivas não entrou nesse desvio, é uma parada, um local de parada, para que a outra ultrapassasse e ele retornasse à via. Em forma geral, é perceptível que isso pode ter sido o principal motivo de ter ocorrido esse encontro das locomotivas, a falta de uma das 2 ter entrado nesse desvio. Como estavam muito próximos, na saída ali daquele local, há uma curva muito próxima à frente, então a frenagem dele ia ser muito, muito difícil controlar até se chocar com o outro. Até porque a percepção dos que estavam dirigindo as 2 locomotivas tinha que ser a mesma, muito rápido. Então pode ser até que algum tenham conseguido naquela pequena distância, mas o outro não. Um estava saindo em aceleração, ou seja, aumentando a sua velocidade de saída, e o outro estava reduzindo a sua velocidade de chegada. Então isso pode ter sido um fator, mesmo estando tão próximos, de não ter ocorrido algo muito maior, por ele estar num ponto que a velocidade já é muito baixa. Pela distância que eles estavam, eles observaram visualmente, seria muito difícil eles frenarem antes de se chocarem. Tem alguns pontos que são importantes, entender as motivações que um veículo não entrou no desvio rodoviário. Verificar como é que estavam os 2 condutores no momento em que eles avistaram que eles estavam se encontrando, né? Um de frente ao outro. São 2 pontos que são muito importantes serem verificados. Um terceiro ponto que eu acho que também não deve ser descartado é que há um sistema de controle, uma sala de controle que também acompanha a operação dos trens. Essa sala de controle também não poderia ter ajudado a que esse acidente também não tivesse ocorrido. Por exemplo, verificando que um dos trens não tinha entrado no desvio rodoviário. Como o sistema ele roda com a programação, né, eles têm que verificar quem não entrou no desvio. Olha, nós estamos aqui com o filho de uma das vítimas do acidente, o Jameson Diniz. O pai dele passou por cirurgia. Jameson, você já teve contato com seu pai desde o acidente? Como é que ele está? Como é que está o estado de saúde dele nesse momento? Sim, eu tive contato com ele logo após o acidente. Ele acabou fraturando o nariz no impacto. E no momento ele passou por cirurgia hoje de manhã.
E desde então, do bloco cirúrgico pela manhã até então, eu não tive mais contato com ele. Ele ainda está no bloco cirúrgico. Ele chegou a contar para você como é que aconteceu o acidente, o que ele sentiu na hora, como é que foi? Sim, ele estava num dos vagões da frente e foi muito repentino. Ele sentiu uma leve redução. Quando ele foi ver o que era de fato, já tinha ocorrido o impacto. Ele disse que foi muita gente caindo uma por cima da outra. Também 2 primos meus estavam dentro do trem no momento e se machucaram também. Um acabou lesionando o ombro, o outro o tornozelo também. Mas já foram liberados e encaminhados para casa. Só meu pai que ainda está no bloco cirúrgico. Ele passou por cirurgia, mas ele está bem? O estado de saúde dele é estável? Sim, ele está estável. Até antes da cirurgia ele estava bem. Mas como precisou fazer a reconstrução nasal, né, do nariz, ele ainda está lá. Mas ele está bem. Foi um baita de um susto. Sim, enorme. Jameson, muito obrigado. Boa sorte para o seu pai e para toda a sua família aí na recuperação. Jomar, um acidente que chocou a todos nesta tarde, na tarde de quinta-feira, na tarde de ontem, e ainda tem desdobramentos acontecendo ainda hoje. O laudo referente ao acidente, o laudo oficial, só sai daqui a 30 dias, só sai no final do mês, no começo do mês de março. Agentes da CBTU de Brasília estão vindo para João Pessoa para acompanhar esta investigação também e participarem de toda a investigação em si. Voltamos com você aí no estúdio. Ok, obrigado, João, pelas informações aí direto do Hospital de Trauma aqui em João Pessoa. Antes de qualquer coisa, eu quero dar os parabéns às equipes aí do Hospital de Trauma, né, que é dirigido aí pelo Dr. Laércio Bragante, né, uma administração de excelência, por terem montado uma verdadeira estrutura de guerra para atender além das pessoas que já chegam lá no Hospital de Traumas, vítimas de tantas outras coisas, de tantos outros acidentes. De repente aí chegando 36 vítimas, todas ao mesmo tempo, somando-se as pessoas que já são comumente atendidas ali por aquele importante equipamento de saúde aqui da nossa capital. Isso é um ponto, né? Aí os meus parabéns à equipe aí, às equipes do Hospital de Trauma. O segundo ponto, a gente ouviu aí atentamente a fala do especialista em transporte ferroviário. Ele disse algo que me chamou a atenção, que eu não entendo porque é que um dos dois ali, maquinistas, uma das duas composições, não entrou no desvio. Eu não sei se eu estou desatualizado, se os VLTs aí têm uma maneira diferente, né, de serem conduzidos, mas pelo que eu saiba, o maquinista só tem a opção de ir para frente, para trás e frear, né, e parar aí a composição. A questão da direção, né, trem não tem direção. Só tem aquela alavanca para frente e para trás, só se eu estiver desatualizado. A questão de entrar ou não do desvio, quem vai comandar isso aí é alguma sala de controle, alguém que vai mudar ali a posição dos trilhos, né? Para uma composição entrar para um lado e a outra entrar para o outro lado. Até que me conste, não seria, só se eu tiver realmente muito desatualizado e esse comando seja feito de maneira eletrônica, né? Pelo maquinista da composição. Essa aí é que é a grande questão. O que foi que aconteceu para aí uma das composições terem ido em linha reta uma contra a outra, né? Ou seja, quem é que estava controlando ali a questão dos trilhos, né? Tem o trilho se afasta para um lado para poder a composição entrar, né? Fazer uma curva ali, um desvio, mas até que me conste, repito, só se eu estiver bem desatualizado, né? São aí composições modernas, não é o maquinista quem controla aí se entra no desvio ou não, né? É alguém que comanda ali a posição dos trilhos, né? Os trilhos é quem se movimentam para que haja aí o desvio. Vamos aguardar, então, a finalização, né? Acho que nem começou ainda, né? O início, então, da investigação do pessoal da CBTU para a gente entender o que foi que aconteceu para que tenha, então, infelizmente, ocorrido esse acidente ontem que vitimou 36 pessoas. Graças a Deus, 32 já estão aí em casa se recuperando e 4 continuam internadas no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande. Mas, repito,
Salvo se eu estiver bem desatualizado, não me consta que é o maquinista que vai ter a opção de entrar ou não no desvio, né? O desvio já deve estar pronto ali nos trilhos para que a composição apenas acompanhe ali o direcionamento que já está prontinho ali nos trilhos para que um trem passe pelo outro e não ocorra aí a colisão.